Então, olha só, na aula anterior, tá, eu comecei a falar com vocês sobre função afim, mais conhecido como função do... Rabisca aí não, porque senão fica tenso. Do primeiro Grau. grau, né? Nós vimos que... Esqueci que de vez em quando a gente encontra umas crianças aí. Ativa o microfone, professor. Aí. Pronto. Então, para quem não assistiu a aula, tá? Tem lá no site de vocês, já tem lá. E tem também no canal lá no YouTube Matematicando. Eu postei uma playlist só para vocês, escrito Primeiro Ano Planeta 2020, tá? Então, vamos recapitular. Nós vimos que função do primeiro grau é toda função do tipo y igual a ax mais b, onde esse a e esse b são números pertencentes aos reais e o nosso a ele não pode ser zero, porque se o a for zero, nós vimos que a função deixa de ser do primeiro grau e ela se torna uma função constante. Lembre-se que y, tá, é a mesma coisa que f de x. Quando a gente acha o valor de y, nós estamos encontrando o valor de f de x. Outra situação que nós vimos foram os gráficos, né? O gráfico de uma função do primeiro grau, nós sabemos que é uma reta. Estou usando aqui tentando usar, né, uma régua aqui para ficar retinho, porque esse programa aqui não tem ainda. Para cá. Opa, 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 opa. Tô aprendendo ainda a mexer nesse negocinho aqui, galera. Chegou ontem e nesse programa que eu estou utilizando, ele não tem os gráficos, tá? Para facilitar um pouco. Então, tá aqui. Nós vimos que o eixo da vertical é o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. O eixo da horizontal é o eixo chus, que é o eixo das abscissas. E nós vimos que se o nosso A for positivo, nós temos uma reta crescente. Se o A é negativo, nós temos uma reta decrescente. Sabemos também que o A ele tem um nome, tá? Ele é o nosso coeficiente angular, que é a nossa variação, tá? E o B é o coeficiente linear. É como se o nosso A fosse a taxa variável
e o nosso coeficiente linear, que é o B, fosse a taxa fixa. Vimos que para fazer o gráfico, a gente precisa de 2 pontos, porque é uma reta. Tá? Tá mudo ainda, galera? Tá mudo aí? Tá, não. Beleza. Vimos que é uma reta. Vimos que tem um jeito mais fácil de desenhar, que se toca o eixo Y, sempre será o valor do B. Se toca o eixo Y, sempre será o valor do B. E se toca o eixo X, sempre será a raiz, que é menos B, sobre A. Se toca o eixo X, sempre será a raiz, que é menos B sobre A. Que é a gente pegar a função, né, e igualar ela a zero. Hoje, nós vamos ver alguns exercícios sobre essas aplicações. Tá? Então, vamos lá para a primeira questão que eu queria fazer com vocês. É essa aqui, ó, que está na lista de vocês. Questão 3. 2 locadoras de automóveis adotam sistemas diferentes de cobrança. Uma delas cobra R$ 42,00 por dia, mais 50 centavos por quilômetro rodado. A outra não cobra a diária, mas cobra R$ 1,20 por quilômetro rodado. A primeira locadora será mais vantajosa para o cliente se e somente se ele percorrer uma distância diariamente uma distância maior que tal, menor que tal. Então, para isso aqui, nós temos uma função. Por exemplo, eu vou chamar a primeira locadora, tá, de locadora A. E vou chamar a outra locadora de locadora B. Na locadora A, observe que ele cobra R$ 42,00. Esse R$ 42,00 ele é fixo, ele é imutável. Mais 50 centavos por quilômetro rodado. Então, se a pessoa rodar, por exemplo, 20 quilômetros, a pessoa deveria pagar 0,5 vezes 20, que daria quanto? Daria 10, mais R$ 42,00. Ou seja, R$ 52,00. Para essa mesma situação, na locadora B, não tem taxa fixa, mas é 1,20 por quilômetro. Então, eu faria 1,20 vezes 20. Se fosse na mesma situação, 1,20 vezes 20, nós vamos encontrar R$ 24,00. Observe que na locadora B está mais barato que na locadora A. Se fosse uma rodagem de 100 quilômetros na locadora A, seria R$ 42,00 mais 50 centavos vezes 100 quilômetros. Eu multiplico primeiro, 100 vezes 0,5 daria 50. 50 vezes 42, ou mais 42, né? R$ 92,00. Se eu fizesse 1,20 vezes os 100 quilômetros, daria R$ 120,00. Observe agora que na locadora B, o preço já ficou mais caro que na locadora A. Mas não quer dizer que vai ser 100 quilômetros. Pode ser que isso aconteça antes. Então, para eu não ficar fazendo os testes, gente, nós conseguimos escrever uma função para isso. Qual que seria a função da locadora A? A função da locadora A seria 42 fixo mais 50 centavos por quilômetro. Então, mais 0,5x. Isso aqui, pessoal, é a mesma coisa que eu escrevi isso, tá? 0,5 chas mais 42. O 42 é a nossa taxa fixa, faz o papel do B. E o nosso 0,5 é a nossa variável, a taxa variável. É o valor do A. Já nessa outra função aqui, ó, nós só teríamos o quê? 1,2x. Então, observe que alguém aí já comentou que, professor, não era só igualar? Agora que eu já escrevi as funções, sim, é só igualar. Então, vou igualar. Ó,
1,2 chans igual 0,5 chans mais 42. Joga o 0,5 subtraindo. 1,2 menos 0,5 vai dar 0,7. Igual a 42. Passa o 0,7 dividindo. 42 dividido por 0,7. 60. O que isso significa? Isso significa que se rodar 60 quilômetros, tanto faz ele escolher a primeira locadora ou a segunda locadora. Vai ser o mesmo valor. Então, como ele quer que a primeira seja mais vantajosa do que a segunda, ele vai ter que rodar o quê? Ele vai ter que rodar uma distância maior que 60 quilômetros, tá? Matematicamente, qual que era o jeito corretíssimo de se fazer, tá? Matematicamente, não seria igualar, viu, pessoal? Seria você fazer isso aqui, ó. Eu quero que a primeira seja mais vantajosa, então é porque o valor pago em A tem que ser menor do que o pago em B. Pago em A é 0,5 chans mais 42, menor do que o pago em B. 1,2 chans. Vou jogar o 0,5 para lá, tá? Então ficaria 42 menor que 0,5 daria 0,7 chans. Vou dividir por 0,7, ficaria 60 menor que chans. 60 menor que chans. É a mesma coisa que escrever chans maior que 60, tá? Então, seria uma rodagem de 60, mais que 60 quilômetros, para ficar uma mais vantajosa que a outra. A outra questão que eu queria fazer com vocês é que a gente não vai ficar só nisso aqui, tá? Olha lá. Nós vamos ter questões que vai trabalhar. Não entendi o 60. Bom, vou fazer a continha então, né? Primeiro ano. Vamos fazer a continha. 42 dividido por 0,7. Para você dividir números decimais, a quantidade de casas depois da vírgula tem que ser igual. Como aqui nós temos uma casa depois da vírgula, aqui também tem que ter uma. Agora que tem a mesma quantidade, eu tiro a vírgula. 420 dividido por 7. Se eu pegar o 42, que número eu multiplico por 7 que dá 42? 6. Que dá 42. Sobra nada. E aqui tem mais um zero, eu coloco ele aqui. Ó, 60. Já que eu tenho continha, eu vou fazer o outro aqui também. 1,2 menos 0,5. O aluno faz isso, né? 2 não tira 5, então pega emprestado aqui, fica 0, aí continuou 12. 12 tira 5, 7,0. Pronto. Então seria esse aí, fechou? Beleza? Então vamos para a próxima questão que eu queria fazer com vocês. É essa aqui. Porque aqui nós vamos começar a interpretar gráfico, tá? É aqui que são cobrados os melhores exercícios. Um sítio foi adquirido por R$200 mil. Beleza, então preço inicial, 200 mil. O proprietário verificou que a valorização do imóvel, após sua aquisição, cresceu em função do tempo, conforme o gráfico. E que essa tendência de valorização se manteve nos anos seguintes. Então, está aqui, ó. Se manteve a função do primeiro grau. O valor desse sítio no 10º ano após a sua compra em real será de... Então, quando for 10 anos, qual vai ser o valor aqui, ó? É isso que eu quero saber. Então, o que eu estou querendo saber é, resumidamente, esse gráfico. Nós temos vários jeitos.
Todas as questões estão na lista. Sim, são todas as questões da lista, tá? Nós temos 3 jeitos, basicamente, de fazer essas questões de gráfico, interpretação de gráfico. O primeiro método que eu quero fazer com vocês é por sistema, tá? Sistema. É a primeira forma que eu quero fazer com vocês, por sistema. Se você olhar para esse gráfico, bem aqui, ó, para ficar mais fácil, ao invés de considerar 200 mil, 240 mil, eu vou usar só 200, tá? Vou usar só 200, vou usar só 240. Observe que esse ponto aqui, ele está em cima do eixo Y. Se ele está em cima do eixo Y, eu posso falar que é o valor do B. Então, eu já sei que o B é 200. Mas se você não enxergou isso, qual que é a cor? Se ele está em cima do eixo Y, ó, tá vendo aqui? Em cima do eixo Y, é porque o meu X vale 0 e o meu Y já está aqui em cima, seria os 200 mil, que eu só estou colocando 200, para ficar mais simples. Nesse outro ponto aqui, ó, qual que é a coordenada dele? Se o X valer 2, o meu Y está dando 240 mil, que eu vou usar só 240. Então, se o meu X valer 2, o meu Y é 240. Como isso é uma função do primeiro grau, eu tenho certeza que ela é do tipo y igual a ax mais b. O que significa esse meu primeiro ponto? Significa que se no lugar do x eu colocar 0, no lugar do y eu tenho que colocar 200. Então, eu tenho 200 no lugar do y igual 0 no lugar do x e o b eu não sei. A vezes 0, pessoal, qualquer número multiplicado por 0, é 0. Então, só sobrou que o B é 200 mil. Que não precisava fazer tudo isso, né? Eu já tinha dito para você que toca o eixo Y sempre é o valor do B. Sempre. Sempre é o valor do B. Já nesse outro pontinho aqui, tá? Eu vou selecionar uma outra cor aqui. Significa que, se no lugar do Y eu colocar 240, no lugar do X, eu tenho que colocar 2. Mais o valor do B, que eu já encontrei, que é 200 mil. 200. Então, agora nós vamos resolver essa equação. Passa o 200 subtraindo. 240 menos 200, 40. E 2 vezes A, 2A. 40 dividido por 2, 20. Então, seria 20 mil. Isso significa que a minha função que eu estou falando é essa, ó. Y igual a 20x mais o B, que é 200. 200 mil, tá? Não esquece disso. É 20 mil e 200 mil. Pelo gráfico, gente, entende o que significa o gráfico. Olha o que significa o gráfico. Que o preço inicial é 200 mil e que em 2 anos aumentou 40 mil. Se em 2 anos aumentou 40 mil, é porque por ano aumenta 20 mil. Então, por isso que ficou 20 vezes x. Só que o exercício quer saber qual é o preço daqui 10 anos. 10 é o meu eixo x. Então, eu venho aqui no lugar do x e coloco 10. Ficando 20 vezes 10 mais 200. 20 vezes 10 é 200. 200 mais 200, 400. Então, a resposta seria 400 mil, tá? Seria 400 mil. E, nesse caso, seria... Deixa eu achar a questão aqui. Sai daí. Olha lá.
400 mil seria a letra D, tá? O nosso gabaritinho aí, então, seria letra D. Beleza. Antes de fazer outra questão, ainda não dá, tá? Eu quero fazer uma outra aqui com vocês, desse mesmo jeito, tá? Eu quero fazer essa mesma questão, só que agora eu quero fazer de outra forma, uma segunda forma. A segunda forma que eu quero fazer com vocês é por proporção, tá? Por proporção. Essa proporção, eu estou querendo dizer para você que é uma regra de 3, tá? Só que, cuidado, é uma regra de 3 entre as variações. É uma regra de 3 entre as variações. Por quê? Porque fazendo isso, eu estou falando de um conteúdo que vocês estudaram em um passado não tão distante, que seria semelhança de triângulos. Semelhança de triângulos. Vamos recapitular aqui, basicamente, né? O que seria uma semelhança de triângulos. Se eu tenho um triângulozinho assim, ó, eu falo para você que aqui é 3 e que aqui é 4. E aí eu tenho outro triângulo semelhante, onde aqui vai ser 7,5 e aqui é chance. Como eles são semelhantes, eu consigo aplicar semelhantes triângulos. Ou seja, eu posso fazer 4 está para x, assim como 3 está para 7,5. Quando você fizer essa conta, você vai ver que o x vai dar 10. Então, seria esse o valor que eu estou procurando. Como que eu cheguei nessa conclusão rápida? Que eu sou bom de matemática na conta, na cabeça? Não, claro que não. Eu fiz assim, ó, de 3 para 7,5, eu multiplico por 2,5. Então, aqui também eu deveria multiplicar por 2,5. Porque quando eu faço isso, eu estou encontrando a minha razão de semelhança. 7,5 dividido por 3 é 2,5. Então, quando eu fiz 4 vezes 2,5, deu 10. A ideia é praticamente a mesma coisa aqui. Deixa eu ver se vai escrever aqui por cima. Não escreve por cima da figura. Então, como que eu posso te mostrar isso? Eu vou tentar fazer um desenho aqui, mas se você traçar uma reta bem aqui assim, ó, você consegue ver que isso é um triângulo. Ó. Olha lá. Aí eu vou fazer assim, ó. Aqui eu tenho 2 triângulos. Eu tenho o menor e tenho o maior, tá? E o maior. Mas você pode fazer um médio aqui também, se você quiser. Fica a seu critério. E vou adotar os valores. É bem simples. Você vai ficar fazendo o desenho? Não, eu estou fazendo o desenho para te explicar. Observe que esse pedacinho daqui até aqui é esse pedaço, que são 2 anos. Vale 2, porque de 0 para 2 é 2. Esse outro pedacinho aqui, ó, seria esse aqui, ó, daqui até aqui. Ou seja, são 2 anos. Para 10 anos, ainda falta 8 anos. Esse tamanhozinho aqui, né, que eu vou colocar aqui por vermelho, ou vou colocar amarelo, seria esse tamanhozinho aqui, ó, que é o tanto que aumentou em 2 anos. Em 2 anos foi de 200 mil para 240 mil.
Ou seja, aumentou 40 mil. Aumentou 40 mil. Então, aqui, quanto que vai aumentar? Montei a minha semelhança. Olha como é que ficaria. 2 está para 8. Assim como 40, que seria essa medida, está para chance. Então, se você simplificar antes de multiplicar, tá? Cruzado, 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 é 1, e 8 dividido por 2 é 4. Eu só simplifiquei para ficar mais fácil. E aí é uma igualdade, então multiplico cruzado. 1 vezes chance é chance. E 40 vezes 4, 160 mil. Então, eu achei que 160 mil, pessoal, é o tanto que vai aumentar. É o quanto eu vou aumentar. Então, eu tenho que pegar o último preço, que é os 240 mil, e adicionar os 160 mil. Chegando, então, em 400 mil. Então, observe o tanto que o exercício fica simples. Fica muito simples. Eu vou adicionar mais uma página aqui para você. Vocês têm que ainda estou aprendendo a mexer nisso, galera. Vai tendo paciência aí com o Titi. Tá? Isso aqui não. Página 2. Também não é a página 3. Certo. Isso aqui era só eu simplesmente vir e fazer isso aqui, ó. Olha só o que eu poderia simplesmente fazer. Em 2 anos. Aqui, ó. Em 2 anos, o que aumentou? 40 mil o valor do imóvel. Eu preciso daqui 8 anos. Eu quero chegar em 10 anos. Então, daqui 8 anos, quanto que eu vou aumentar? Grandeza diretamente proporcionais. Então, múltiplo cruzado, regrinha de 3. 2 vezes chance, 2 chances. 8 vezes 40, 320. Eu pego 320 e divido por 2, 160. Ah, então achei que eu vou aumentar 160. Então, eu pego os 240 mil e aumento os 160. E aumento os 160. Totalizando, então, 400 mil. Simples. Simples. Tá? Simples mesmo. Tem outros jeitos mais complicados aí de você achar o coeficiente angular, blá, 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 e tudo mais. De delta y sobre delta x, que é o y final, menos o y inicial, sobre x final, menos x. Tem um monte de jeito. Mas esse aqui é o mais simples possível. E eu vou te mostrar agora mais um jeito, tá? Mais um jeito de fazer isso aqui. Para quem não tirou print, deixa eu voltar aqui. Tira o printzinho aí, tá? João Pedro, poderia ter feito y2 menos y1 sobre x2 menos x1? Sim, aí você iria encontrar os 20 mil que eu encontrei lá no início, tá? Aí você faria 20 mil vezes 10, 200 mil, mais os 200 mil, 400 mil. Tá? Não estaria errado fazer isso. Então, deixa eu apagar aqui. Eu quero te mostrar um outro jeito, um terceiro método. Esse terceiro método, vocês vão aprender no ano que vem, tá? No segundo ano do ensino médio. Ele é chamado de determinante, tá? Então, esse é o terceiro método que eu quero fazer com vocês, que é o determinante. Eu vou fazer aqui rapidamente, porque o nosso tempo está acabando. É mais um decoreba, viu? É mais um decoreba, tá? Então, vamos lá. Olha só, eu vou pegar primeiro 3 pontos. Ou seja, eu vou pegar a coordenada desse primeiro ponto aqui, ó. Qual que é a coordenada desse ponto? 0, 200 mil. Coordenada do outro ponto, 2 e 240 mil. 2 e 240 mil. Coordenada desse outro ponto, 10 e y. 10
e y. Isso aqui é uma regrinha, é um decoreba, tá? Pega em cima o 0 e o 200, coloca ele embaixo. Agora, pessoal, você vai multiplicar, ó. 0 vezes 240, 0. 2 vezes y, 2y. 10 vezes 200, 2.000. E aí, isso aqui é o que nós chamamos de diagonal secundária, tá? Você trocaria o sinal, tá? Troca o sinal, sempre troca o sinal só da secundária. Então, o que é 2 vezes 200? 400. Eu colocaria menos 400. 10 vezes 240 dá 2.400. Então, eu vou colocar menos 2.400. E 0 vezes y é 0. E eu vou igualar tudo isso a 0. Então, olha o que ficou. Ficou 2y igual 2.000. Ó, vou fazer assim, ó. Menos 400 com menos 2.400 dá menos 2.800. Menos 2.800. Essas duas parcelinhas aqui, ó. Deixa eu anotar aqui para você não se perder. Essas duas coisinhas aqui, ó, dá menos 2.800. Sinais iguais, repete o sinal e soma. Menos 2.800 com mais 2.000, sinais diferentes. Conserta o sinal do maior, subtrai. 2.800 menos 2.000 dá 800. Igual a 0. Passa o 800 positivo e passa o 2 dividindo. Metade de 800. 400.000 seria a nossa resposta. Então, esse é o terceiro método. Então, nós sempre, quando for interpretação de gráficos, a gente consegue, toda vez que for interpretação de gráficos, você consegue utilizar qualquer um dos 3 métodos. Você consegue fazer sistema, você consegue montar o determinante, ou você consegue montar semelhança de triângulos, que é uma regra de 3 entre as variações. Gente, pelo amor de Deus, não vai fazer uma regra de 3 entre os valores secos, tá? Você não poderia fazer uma regra de 3 desse jeito aqui, ó. Nossa, 2 é 240.000. 2 é 240.000. 10 vai ser quanto? Tu vai errar. Tu vai errar. Errado. Errado. Tá? Não se esqueça que tem que ser entre as variações. Qual que seria, então, professor, correto? Em 2 anos, aumentou 40.000. Em 2 anos, eu acho isso aqui muito mais fácil, viu? Nereu, eu acho isso aqui muito mais fácil. Em 2 anos, aumentou 40.000. Em 8 anos, quanto vai aumentar? Agora sim. Esse é o certo. Que aí você resolvendo essa regra de 3, você vai encontrar os 160.000. Então, eu encontrei o que vai aumentar 240.000. Aumentando os 160.000, 400.000. Pessoal, eu tenho agora 1 minuto e 30 segundos para tentar responder alguma pergunta sobre o que eu disse. O que vocês vão fazer? Vocês vão tentar resolver o resto da lista mais uma vez. Eu vi que teve aluno que pediu para eu fazer a 17, o João Gabriel pediu para eu fazer a 17. Tenta fazer depois dessas explicações de hoje e na aula de quinta-feira eu tiro a dúvida do exercício que vocês quiserem. Eu vou abrir a lista e vocês vão falar: professor, eu quero o 17, eu tive dúvida na 2. Eu vou pegar e vou fazer com vocês. Beleza? Ficamos combinados assim, então? Eu preciso que vocês estudem, que façam as salas de aulas invertidas. Estuda daí, faz a sua parte e eu vou fazer a minha parte daqui e ó, vai ficar sensacional. Fechou? No mais é isso, pessoal. Muito obrigado pela aula de hoje. Foi uma honra, uma satisfação estar aqui com vocês. Lembrando que essa aula vai estar lá na playlist de vocês do YouTube. Primeiro ano Planeta 2020. Tá?
Beijo para quem é de beijo. Abraço para quem é de abraço. Tchau.